Momento que para nós é especial, momento de estudarmos a palavra. O tema desta noite: o que Deus quer de mim? Você já se perguntou o que Deus quer de você? Em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta ou esse questionamento? O que Deus quer de mim? Em 1 de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós não nos cansamos de falar contigo. Pelo contrário, o Senhor é o amigo bem presente na hora da angústia, o Senhor é o amigo fiel, e nós temos prazer em falar contigo. E o nosso pedido agora, especialmente nesse momento, é que o teu Espírito, Pai, esteja falando ricamente aos nossos corações. Nos revela o que o Senhor quer de cada um de nós. Nos revela isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosíssima família espiritual. É muito comum, e nós temos isso muito claro, é muito fácil sempre nós nos perguntarmos, ou termos o seguinte pensamento acerca do que Deus tem para nós. Sempre quando você vai falar alguma coisa em relação ao que Deus tem para você, todos nós ficamos muito empolgados. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer e acontecer. Todos nós ficamos, esta é a mensagem que eu quero ouvir, Então, nós podemos observar nos dias de hoje, que a nossa mente, ela foi condicionada, a tua mente, ela foi condicionada sempre em esperar algo de Deus. Nós estamos sempre esperando alguma coisa do Senhor. Estamos sempre pensando, Deus, faz aquilo por mim. Senhor, me abre aquela porta. Senhor, me dá esta bênção. Se alguém te perguntar, o que você está esperando de Deus? Talvez alguém vai dizer assim, olha, eu estou esperando de Deus uma restauração na minha família. Eu não, eu estou esperando de Deus a cura, porque eu estou com um problema, preciso da cura. Talvez se alguém te perguntar, o que você está esperando de Deus? Bispo, eu espero um milagre na minha vida profissional e financeira. Está muito difícil, só um milagre, só Deus mesmo, eu estou esperando isso. Talvez você diga, bispo, eu estou esperando a salvação de uma pessoa da minha família, um membro da minha família, porque, sabe, eu tenho pessoas que eu amo, mas que não têm uma vida com Deus, eu estou esperando isso da parte de Deus. Então nós estamos com a nossa mente sempre condicionada em pensar o seguinte, o que Deus tem para mim? Mas hoje eu queria inverter um pouco esta questão e levar você a pensar o que Deus quer de você. Porque às vezes você vem para a igreja sempre pensando no que Deus tem para te oferecer. Mas o que você tem para oferecer para o Senhor? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera da minha relação com Ele? O que Deus espera da sua relação com Ele? Você já parou para pensar nisso? No que Deus espera de você? Pergunta aí para o seu irmão, você já parou para pensar no que Deus espera de você? Você já parou para pensar no que Deus quer de você, no que Deus quer de mim, no que Deus quer de nós? Porque a Bíblia Sagrada, ela mostra sim, tudo que Deus tem para nós. Dizem os especialistas que a Bíblia ela tem mais de 7.000 promessas que são destinadas, direcionadas ao seu povo. Então, outros dizem que estas promessas beiram a 8.000, quase
é mais de 7.000, quase 8.000 promessas direcionadas a mim e a você, a nós, filhos de Deus. Agora, isso nós sabemos, isso nós entendemos, mas a Bíblia Sagrada também fala acerca daquilo que Deus espera de mim, daquilo que Deus espera de você. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje com você, nessa breve mensagem, para você refletir, para você pensar. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você não estamos aqui por obra do acaso. Talvez você em algum momento pode até pensar isso ou não se deu conta, mas você não está aqui por obra do acaso. A sua existência não foi algo que aconteceu de forma inesperada, em absoluto. Você sabe que eu conheço pessoas, isso faz parte da minha história. Se você ler o meu livro Deus Mudou a Minha Vida, eu falo sobre isso. Porque quando a minha mãe estava grávida, minha mãe teve uma filha, a minha irmã mais velha, ela morreu com 1 ano de idade, de pneumonia. E a minha mãe teve a segunda gravidez e a minha irmã morre no parto. Eu sou o terceiro filho. E quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha 42 para 43 anos de idade, e disseram para ela, olha, interrompe essa gravidez, não dá. E nas vésperas de eu nascer, o meu pai abandonou a minha mãe, ele foi embora. Ele constituiu uma outra família e ele seguiu a vida dele e abandonou a minha mãe. E algumas pessoas diziam assim para minha mãe, aborta, tira esse bebê, é melhor para você. Olha, você vai ser mãe solteira, vai ser um sofrimento, uma dificuldade na sua vida. E a minha mãe disse, eu vou até o final com essa gestação, e eu nasci. E por que eu estou te contando isso? Porque talvez você como eu, alguém pode ter estimulado a sua mãe, o seu pai, a dizer assim, olha, aborta. E você talvez pense, não era nem para eu ter nascido, não era nem para eu estar aqui, não era para eu existir. Deixa eu te corrigir, isso não é verdade, era para você nascer, assim como era para eu nascer, era para você existir. O inimigo é que muitas vezes intentou, porque eu e você já estávamos predestinados em amor para sermos um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Quantas vezes nós somos tentados a desistir da nossa vida com Deus? Quantas pessoas na vida espiritual passaram por altos e baixos? Algumas pessoas que se afastaram da igreja, depois voltaram. Pessoas que estiveram na obra de Deus servindo, de repente houve uma decepção, um problema. O inimigo usou alguma coisa para te influenciar e para te afastar dos caminhos do Senhor. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele deixou as 99 ovelhas em segurança e foi te buscar como uma ovelha perdida, te trouxe de novo para o aprisco, para o porto seguro. Por quê? Porque Deus tem um plano de vitória para a sua vida. E Deus sabe que você, nas mãos dEle, é alguém especial. Agora, a questão é, o que Deus quer de mim? Eu sempre me faço essa pergunta, porque se eu sou alguém que aos olhos humanos, por intervenção maligna, intentaram para que eu não nascesse, e eu estou hoje aqui, eu me pergunto, o que Deus quer de mim? O que eu tenho para lhe oferecer? O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para o Senhor? E eu falei muito isso aqui no culto de domingo, se você não esteve aqui, da importância de nós sermos esse instrumento de Deus, de nós sermos bênção de Deus aonde nós andarmos. Eu falei isso aqui domingo, que Deus não está atrás de um método grandioso, de algo extraordinário, Deus não está atrás de quem vai inventar um método. Não, Deus está atrás de pessoas com um coração, disponível para Ele. Pessoas que estão dispostas a oferecer a sua vida nas mãos dEle, para que Ele possa assim usá-las. Então, não sei se você já fez essa pergunta, o que Deus quer de mim? Por que Deus me salvou? Por que Deus me buscou? Por que Ele me alcançou? Por quê? Porque Ele tem um plano através da sua vida. E o que eu quero que você entenda hoje, que existem algumas coisas, que se nós entendermos, se nós nos colocarmos diante do Senhor, entendendo esses aspectos, a nossa vida e tudo à nossa volta vai ser transformado.
Uma das coisas que eu queria falar com vocês hoje, o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim? Deus espera que eu seja alguém que tenha um coração obediente. Deus espera que eu tenha uma vida para oferecer para Ele, obedecendo a sua palavra. Eu vou ler de novo 1 Samuel 15, 22. Olha que interessante, olha só. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor está dizendo aqui, por intermédio do profeta, olha, será que o Senhor tem prazer no holocausto? Porque naquela época, a relação com Deus, no antigo pacto, entre o povo hebreu, o povo judeu, era na base do sacrifício, né? Então, tudo que era feito, ela era sombra, diz a Bíblia, dos bens vindouros, ou seja, o cordeiro que eles ofereciam para aplacar um pecado por um ano, temporariamente, ele fazia alusão ao verdadeiro cordeiro que um dia seria imolado, que seria Cristo, que seria entregue definitivamente, uma vez por todas, pelos nossos pecados. Então, eles faziam holocaustos, eles faziam sacrifícios, e o Senhor diz assim: será que o Senhor tem tanto prazer no sacrifício, no holocausto, em que se obedeça a sua palavra? E aí vem a resposta: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o que é importante você entender? O mundo vê a obediência de forma negativa. Ah, eu não vou obedecer. A gente tem um péssimo hábito. Quem dirige aqui sabe bem do que eu vou dizer. Muitas pessoas fazem isso. A gente está transitando pela rodovia. A velocidade é 80 por hora. A rodovia está livre. Nós andamos a 80 por hora? Andamos? Andamos? Eu não ando. Eu não vou mentir. Eu não ando. Às vezes eu ando mais. Bom, se você anda, louvado seja Deus pela sua vida. Estou dizendo aqui uma verdade. Não tenho medo de falar a verdade em cima do altar. Não usaria o altar para mentir. Às vezes a gente anda, está lá 60, a gente anda a 80. Ah, bispo, eu ando sempre ali a 60. Louvado seja Deus pela sua vida, está certinho. Mas quando a gente vê um radar, o que a gente faz? Diminui a velocidade. Para quê? Para não ser multado. Então, você veja que está na nossa natureza, a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer, às vezes, uma coisa simples, que é uma lei de trânsito. Você está na rodovia, ah, bispo, não é por mal. Meu carro, quando eu começo a andar com vidro fechado, ar-condicionado ligado, a 80 por hora e é 60, eu nem percebo, daqui a pouco eu estou a 90. Acontece comigo também. Eu sei exatamente o que acontece comigo também. Agora, o que eu quero que você entenda, nós estamos condicionados de alguma forma a ver aquilo que tem que ser feito, é negativo. E aí a gente, para justificar, a gente fala assim, poxa, uma rodovia boa dessa aqui, não podia ser um 100 por hora? Alguém já pensou assim ou só eu? Quem já pensou assim, levanta a mão, para eu ter paz no meu coração. Ai, graças a Deus, não sou só eu que estou em pecado. Então, a gente pensa assim, é uma forma de nós justificarmos, né, e ver aquilo que é certo de forma negativa. É certo andar a 60, mas a gente quer ver o certo de forma negativa. Então a gente justifica. O mundo vê obedecer de uma forma negativa. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que na verdade obedecer é estar protegido. Obedecer é estar protegido, é ter proteção. Porque quando a gente anda fora do limite de velocidade, às vezes acontece de ter um guarda escondido, de ter uma câmera escondida, e depois de um mês, o que chega na casa da gente? O que chega? Esse ano já chegou alguma multa na sua casa? Levanta a mão. Na minha, a bispa está para perder a carta. O pastor falou que chegou 3 num dia só. Aí você saiu de moto, de carro e de que mais? Tudo de carro. Tudo em São Paulo. Não, São Paulo,
São Paulo eu recebi uma multa porque eu não dei seta para sair daqui para cá. Aí é que tá, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito da multa. Mas, se você anda 60, onde é 60, chega a multa? Não. Eu estava 80, bispo, na hora que eu fui ultrapassar o carro. Mas é assim que vai acontecer mesmo. É na hora que você vai ultrapassar, é nessa hora. Então, se eu obedeço, obedecer é positivo, diga, obedecer é positivo. Diga, obedecer me protege. Eu estou falando de uma coisa simples do dia a dia. Agora, se eu trouxer isso para o âmbito espiritual, obedecer à palavra é proteção. Bispo, qual é a maneira que Deus usa? O que Deus quer de mim? Deus quer que você obedeça. Sabe para quê? Para Ele te proteger. Porque quando você obedece, você está protegido. Quando você obedece, você está guardado. Quando você obedece, você vai ser honrado por Deus. Deuteronômio 29, 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Diga, obedecer me protege. Então, o que Deus quer de mim, bispo? Que eu obedeça. Sabe que tem gente sofrendo? Não é porque Deus não ama. Tem gente sofrendo, não é porque Deus não quer o seu bem. Tem gente sofrendo, não é porque, sabe, isso é culpa. Não é culpa de ninguém, é porque às vezes a pessoa não obedece. Ao não obedecer, eu estou, na verdade, ao invés de me proteger, eu estou me prejudicando. Deus quer que você obedeça. Em todos os aspectos, aquilo que está na palavra de Deus, ao nós obedecermos à palavra, aquilo vai nos guardar de tal forma, vai nos proteger de tal maneira, que nós vamos ver dia a dia após dia, como as bênçãos de Deus vão nos alcançar. Então, se você quer ver a bênção de Deus na sua vida, obedeça. Deixa eu falar uma coisa aqui, entendam pelo Espírito. Eu não preciso fazer apologia para tirar proveito de ninguém. Misericórdia, Deus me livre disso. O meu chamado não é para tirar proveito de ninguém, não é para nada disso. Pelo contrário, meu chamado é para ser luz, para ser bênção. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, bispo, eu estou passando constantemente por uma crise financeira, eu não saio da crise, nada dá certo na minha vida. E aí você pergunta, um princípio, você é um dizimista fiel? Não, bispo, não está dando para eu dar o dízimo, porque sabe, há muita luta, sabe, há muita dificuldade, eu não consigo dar o dízimo, porque está tudo enrolado. Vai enrolar mais. Não é porque eu quero alguma coisa de você, Deus me livre disso, misericórdia. Mas é um princípio que não fui eu quem estabeleceu, é um princípio bíblico, quem planta, colhe. Alma generosa, prosperará. Quem dá a beber, será descedentado. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí eu não dizimo. Eu não estou obedecendo. Deus quer que eu obedeça. A Bíblia diz em Malaquias, o texto mais conhecido, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre você bênção sem medida. Mas eu não dizimo. Mas aí eu brigo com Deus, porque minha vida está assim. Mas não adianta. Não adianta você subir monte, vigiliar, não adianta você acender vela preta, vela vermelha, marrom, não adianta matar galinha na encruzilhada, misericórdia. Não adianta nada, meu irmão. O que Deus quer não é o sacrifício. Deus quer que você obedeça. Você consegue entender o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração? Tem coisas que a gente tem que colocar em ordem na nossa vida. Tem coisas que são princípios que se nós abrirmos mão, eu não estou... bispo, eu não vou dar o meu dízimo esse mês, sabe? Olha, é para me proteger, é para eu poder pagar uma conta de água. Você não está se protegendo, você está se prejudicando. Ao ser fiel no dízimo, Deus, que não pode negar-se a si mesmo, tem uma obrigação, por conta da sua palavra, da aliança que Ele estabeleceu, de multiplicar a semente que você semeou. Você consegue entender o que o Espírito está falando ao teu coração? Então, dízimo
Não é uma coisa que a igreja impõe. A gente sabe o que está por aí. A gente sabe o que acontece. De gente manipulando, tirando proveito. Tem, bispo? Tem, lógico que tem. Hoje de manhã eu falava com um irmão. Ele disse, bispo, eu estou meio enojado. Porque eu fui fazer um serviço num lugar, aí me falou a cidade. Num culto de 2 horas, houve 5 pedidos de oferta. E eu saí de lá ao ponto de vomitar. Eu ouvi isso hoje de manhã. Isso existe? Existe. Tem gente ruim? Tem. Agora, uma coisa são essas pessoas que vão prestar contas diante de Deus. Outra coisa é eu e você que também vamos prestar conta diante de Deus, se nós temos sido fiéis ou não naquilo que o Senhor nos pede para fazer. Então, amados, dízimo. Eu dei uma cesta básica essa semana. Não é isso. Não, é porque, sabe, eu ajudei uma casa de caridade. Dízimo não é isso. O dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor faz chegar às suas mãos. E você separa, e você vai lá e semeia. Aonde? Aonde você é alimentado, aonde você recebe a palavra. E aí, Deus tem um compromisso de honrar você, porque você é um fiel dizimista. Aí Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Aí você pode dizer, Senhor, eu tenho sido fiel à sua palavra. Abre as portas para mim. Você vai ver Deus abrir as portas para você. O que eu quero te ensinar com isso é que obedecer é proteger a sua vida financeira. Obedecer é proteger a sua vida. Bispo, o que mais? Por que a Bíblia fala que eu vou prosperar em tudo? Por isso, entenda com muito carinho, porque tratar de alguns assuntos para mim também não é muito fácil, mas eu sou um pastor e esta é a minha obrigação para com você. Às vezes a pessoa, ela tem um pensamento assim, bispo, eu estou me relacionando com uma pessoa que eu conheci, olha, bispo, uma pessoa é uma bênção, só falta falar em línguas. Sabe, a pessoa, não tem nada contra ninguém, né, vou dar um exemplo, a pessoa, sabe, ela vai no batuque, acende uma vela preta, gosta, sabe, de cortar a cabeça de um frango, sabe, mas só falta falar em línguas, é melhor do que muito crente. Eu acredito, pode ser melhor do que muito crente. Acredito em você. Só que a Bíblia diz o seguinte, luz e trevas não se... Se você quer um relacionamento para você ter paz, a bênção de Deus, você tem que encontrar alguém que professa a mesma fé que você. Alguém que crê no mesmo Deus que você. Alguém que serve a Deus como você serve. Porque senão, o que acaba acontecendo? Eu não estou aqui falando, amados, para que ninguém... não vai ficar chateado comigo. O que eu estou te dizendo é que ao obedecer a palavra, o Senhor nos protege. Porque aí no dia que você está vindo para a igreja, a pessoa fala assim, não, eu não vou para a igreja hoje, porque hoje eu tenho um outro compromisso, eu vou no sambinha, vou tomar um negocinho, um aperitivo, ok. Só que aí depois começam a vir outros problemas, começa a vir o adultério, começa a vir outras coisas, começa a vir uma porção e aí a pessoa diz, bispo, ora, eu oro. Mas sabe o que vai acontecer com a minha oração? Absolutamente nada. Porque a minha oração não muda princípios. A minha oração não altera o coração de Deus. O que muda, o que move, o que faz acontecer é obediência. Então, bispo, mas meu caso é diferente. Eu conheci o meu marido, eu e ele, nós não íamos para a igreja. Eu conheci o meu marido, nós não estávamos na igreja. Ok. Agora, uma vez que você veio, busque levar esta santificação para o seu lar. Busque ser esta bênção na vida do seu marido ou da sua esposa. Bispo, olha, eu vivi com uma pessoa, nós não éramos casados, nós vivíamos um relacionamento, fomos morar juntos. Ok, agora acerta. Se alguém está nessa situação, tem que acertar. Tem que procurar um cartório. Acerta, dá dignidade para a mulher que está ao seu lado, dá dignidade para o marido que está ao seu lado. Se casa. Olha, se precisar, vem aqui na igreja, nós fazemos o casamento, fazemos uma cerimônia, seja no final do culto, seja num dia que você quiser. Acerte, obedeça. Porque viver com a vida fora dos princípios de Deus, a pessoa pode viver, mas daí pensar que as bênçãos, as janelas dos céus vão se abrir e as coisas vão acontecer. Amados, vou falar uma coisa para vocês. Tem gente aí fora que vai dizer que acontece. Não acontece.
Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Porque as coisas com Deus não são brincadeira. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também zomba no grego, né? Mukterizo, não se desdenha de Deus. O que a pessoa planta, ela vai colher. Então, obedecer é algo que Deus espera de você. Você consegue entender isso? Ah, bispo, eu estou numa sociedade, bispo, o negócio é bom. O camarada, ele odeia crente, mas ele é meu amigo. Porque comigo eu sou diferente, eu sou um crente diferenciado. Uau, pois me conta. Eu sou um crente fora da curva. Uau, que delícia de crente. Sabe, então, mas eu estou com uma sociedade, tá? E ele gosta de fazer uns negocinhos lá, bispo. Ele gosta de comprar uma carguinha roubada, ele gosta de comprar um negocinho, a empresa vai prosperar. Você vai ser preso. Isso na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses vai ser preso. Bispo, mas eu vim para a igreja hoje para o irmão falar isso para mim. Não, não sou eu que estou falando. Eu estou aqui sendo porta-voz de Deus para você entender. Como algumas coisas que nós passamos na vida, é pelo fato de nós não obedecermos aquilo que a palavra fala. A gente não obedece, a gente sofre. Deixa eu dar um testemunho para vocês, que eu sempre gosto de falar da minha vida, não gosto de falar da vida dos outros. Há uns anos atrás, um primo meu me procurou. E ele tinha um casamento bacana, uma esposa bacana, tudo. E aí ele virou a cabeça, bagunçou com a vida dele toda, sumiu, se arrebentou todo, mas era uma pessoa muito querida minha. E um dia ele chegou para mim e disse assim, falou, meu primo, você não pode fazer um favor para mim? Eu falei, lógico, o que você precisa? Você não pode pegar um empréstimo para mim, pessoal, no meu nome, e eu vou pagando a parcela tal, e aquilo não me caiu bem. Faz muitos anos isso. E aí eu falei, não sei, eu vou pensar, mas o meu pensar era não. A minha saudosa mãe, que hoje descansa no seio de Abraão, falou para mim assim, mas como que você não vai fazer isso? Porque seu primo, ele aí começou a falar e me perturbou. Se eu não era casado, era um jovem com 20 e poucos anos, eu fui lá e fiz o empréstimo no banco. E dei o dinheiro na mão dele, a primeira parcela ele pagou atrasada. A segunda ele levou 2 meses para pagar. A terceira já vai fazer 20 anos, até hoje ele não pagou. Eu paguei uma dívida que não era minha. E eu fiquei revoltado, eu brigava com a minha mãe, a culpa é tua, a culpa é tua. E um dia eu estava na igreja, conversando com o irmão, eu fiquei revoltado. Porque quer deixar um brasileiro revoltado é mexer no bolso dele. Fiquei revoltado. E eu conversando com o irmão um dia, ele falou assim para mim, a culpa é tua. Eu disse, não é minha, porque é meu primo que não teve caráter. Ele falou assim, não, a culpa é tua. Você falou para mim que ele estava todo arrebentado, que ele tinha arrebentado com a família. Por que você emprestou? Não, porque minha mãe também ficou me perturbando. Ele falou assim, você não foi bíblico. E aquele dia eu entendi. Como às vezes ser bíblico nos protege. Porque ele teria ficado chateado comigo uma semana, um mês. Mas 20 anos depois eu não ia estar aqui contando a história para você, porque ela não teria acontecido. Então às vezes a gente se arrebenta porque a gente quer fazer aquilo que a Bíblia condena. A Bíblia fala para não ser fiador, e a gente quer ser fiador. Aí você é fiador, a pessoa não paga. Rebentam com sua vida. E você às vezes fica chateado com Deus, quer morrer. Por quê? Porque você não obedeceu a palavra. Você consegue entender Você consegue entender além do que eu estou te falando? Dá para você entender além do que eu estou falando hoje? Como que você vai proteger sua vida, meu irmão? A única forma de você se proteger é obedecendo a palavra. O que Deus quer de mim, bispo? Que você obedeça. Você tem um irmão cabeça dura aí do seu lado? Tem? Com carinho, hein? Pelo amor de Deus, para não arrumar encrenca aqui na igreja, não quero ninguém brigando. Quero ninguém brigando. Você fala assim, não seja cabeça dura. Eu vou beber água para não ver. Eu estou em tom de brincadeira porque o assunto é sério. Nós fazemos ou não fazemos essas coisas, amados? Quem aqui já se prejudicou
por não ter sido ali obediente à palavra de Deus, levanta a mão. Todos nós nos prejudicamos quando nós não obedecemos. A máxima é simples, mas é verdadeira. Assim como você passa o excesso de velocidade e você se prejudica, assim é na vida, quando você simplesmente toma a decisão de peitar Deus. Paulo fala recalcitrar, lutar contra os agrilhões, contra aqueles espinhos que ficam no animal, para ele não se desviar. Tem gente que está lutando contra Deus. Olha o que diz Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Não é pelo fato de você ouvir que você é justo. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que significa isso? Você é honrado quando você obedece. Então a Bíblia mostra que nós temos que obedecer. Bispo, eu creio na palavra, eu creio. Tem gente que crê, eu creio. Deixa eu falar, até os demônios creem. Ai, bispo, até os demônios creem e tremem diante da palavra. Não quer dizer nada. Crer, até os demônios creem. Sou eu que estou falando, não. É a Bíblia em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A diferença está no obedecer. Diga, obedecer. Deus quer que você obedeça. Então, eu queria que hoje, ao sair daqui, você começasse a analisar na sua vida aonde você não está obedecendo. Bispo, mas sabe, eu tenho coisas na minha carne, eu tenho condutas. Você tem que lutar contra isso com as armas espirituais. Você tem que buscar ajuda em Deus, tem que buscar direção em Deus, mas obedeça. A gente não pode viver dando desculpa para não obedecer. A gente tem que obedecer a palavra. Amados, Deus quer honrar você. Você acha que Deus, a Bíblia fala, se quiserdes, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. A Bíblia fala, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas. Você acha que Deus tem coisas boas para você? A Bíblia diz no Salmos 23:1, o Senhor é o meu, nada me faltará. Ou seja, Deus tem o melhor para nós. Agora, o que Ele quer? Que você obedeça. Então, obedecer é ser o operoso praticante da palavra. É ser aquela pessoa que coloca a palavra em prática na vida. Você vai ser protegido. Por que eu estou trazendo esse recado da parte de Deus nessa noite? Por que o Espírito Santo me inquiriu em relação a isso? Porque tem várias pessoas que estão sendo honradas na vida. Estão sendo abençoadas, estão prosperando, Deus está mudando a sorte, Deus está fazendo um monte de coisa, e tem gente que olha e fala, por que acontece na vida daquela pessoa e não acontece na minha? Por que aquela pessoa Deus está honrando e a mim Deus não? Então eu não sou amado por Deus. Eu não estou dizendo que é porque você é um desobediente, misericórdia. Agora, analisa na sua vida se há alguma área que você não está obedecendo. Sabe, seja honesto diante de Deus. Seja uma pessoa honesta diante de Deus. Sabe, coloca diante de Deus o seu coração e abre o seu coração para Deus. Se abre, Senhor, olha, eu tenho dificuldade com essa questão aqui na minha vida. Senhor, olha, eu não consigo obedecer isso aqui. Olha, Senhor, isso aqui eu tenho dificuldade com isso. Senhor, começa a colocar essas questões diante de Deus. Por quê? Porque tem coisa que está travando a vida das pessoas por falta de obediência. Só que a pessoa está acostumada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode correr na pista e nunca levar uma multa. Pode acontecer? Pode. E aí você se habitua a trazer isso que acontece na sua vida secular para dentro da
da igreja. Contar um testemunho para vocês. Eu não tenho vergonha de falar, vou contar um testemunho para vocês. Um dia, faz tempo, eu consegui uma promoção em São Paulo para comprar um capacete. Mas eu queria comprar demais aquele capacete. Conversei com a minha esposa, vimos na época o orçamento, e ela falou que não dava. E eu falei, dá. Ela disse, não dá. E aí, você sabe que como um bom marido, e convenci a esposa, né? Comecei a falar os benefícios, tal. Trouxe uma sandália para ela. E aí, com aquela sandália, Deus tocou o coração. Fui eu a São Paulo, atrás dessa promoção. Afinal de contas, era parcelado em 12 no cartão. Mas a fatura chega. Fui, fiz o negócio da minha vida. Na época, pus o capacete no carro e eu vinha dirigindo, ela não foi comigo, porque ela não estava muito contente. E eu fui, e eu passava a mão no capacete e falava, Deus é fiel. Quando eu cheguei em Praia Grande, minha bexiga estava cheia. E eu com a bexiga cheia, e eu tinha horário, porque eu não conheço um ser humano na vida que mais tem que correr para levar filho para a escola e tanta coisa, como eu. Se tem, tem igual. Aí, a bexiga encheu. E eu, 80, que virou 90. E a bexiga encheu. E o 90 virou 95, para não falar 100. E a bexiga encheu. Quando eu cheguei em Mongaguá, um demônio sussurrou no meu ouvido. Para na pista. Vai atrás de um ponto de ônibus. E faz xixi. Eu falei, vai de reto, Satanás. Falei, imagina eu atrás de um ponto de ônibus, passa alguém e me vê e fala, bonito, hein? Falei, eu urino nas calças, mas não faço isso. E aí os 100, quando chegou em Mongaguá, precisou virar 110. E aí, meu irmão, quando eu estava chegando na divisa de Itanhaém, começou só 120. E eu pensava, eu vou parar no Mesquita. Sabe o Mesquita, material de construção? Tem amizade ali, compro ali. Eu falei, eu vou parar no Mesquita. O meu foco era parar no Mesquita. Quando eu cheguei, você sabe onde fica o Mesquita e onde fica a ponte do Suarão, aqui a passarela do Suarão? Sabe a passarela? Dá quantos quilômetros dali no Mesquita? 500 metros. Quando chegou no passarela, eu vinha, Marcos, eu vinha. E aí, eis que um guarda abençoado por Deus, ele já me viu, ele botou o radar. Amados, na velocidade que eu vinha, só deu tempo de dar 2 toques de buzina e fazer assim para ele. E eu, bicho, você freou, amado, a 120, urinando o seu freio, meu irmão. Acabava tudo. Bicho, você não tem vergonha de falar isso aqui na igreja? Não, que é para você aprender. Porque eu sofri por causa disso. Chegou 3 multas. Mas a história não é essa. E eu passo. E o guarda olha, eu dei tchau. De repente ele me conhece. Falei, é o bispo. Para fazer isso está apertado. Parei ali no Mesquita, desci. Não cumprimentei ninguém, nem máscara pus. Entrei. Não, naquela época eu não usava máscara, né? Entrei e saí. Tudo bem, tudo bem. Falei, agora tá. Amado, 15 dias, 20 dias depois, chegou uma multa em casa. Vocês já viram multa de velocidade, quando você passa do ápice do ar? Aqui, quanto está aqui na rodovia? 60? 80? Chegou a multa em casa. Dava quase para comprar outro capacete. E eu olhava a multa e olhava o capacete. E o duro não foi isso. Era minha esposa olhar e falar. Porque ela não fala, ela faz assim. E o duro que dói em mim, dói. Porque quando ela fala, aquilo me dá um alívio. O que dói em mim é quando ela fala assim, não vou falar nada. Isso me machuca demais. Isso me machuca. Porque se ela fala, eu ouço, eu falo, ai. Aí ela já desabafou. Mas quando ela fala para mim, eu não vou falar nada. Eu não vou falar. Isso dói, me machuca. Eu paguei a multa.
foi por 500 metros. Se eu tivesse pensado em urinar em outro lugar, não tinha acontecido. Mas foi por 500 metros. Foi por 500 metros? Não foi. Foi lá atrás, quando eu pensei, quando eu fiz, quando eu ignorei, quando eu achei, e eu resolvi fazer. E aí a gente justifica que não foi nesse momento, não foi culpa, não foi agora. Mas tem coisa que a gente tem que entender assim, não é para fazer, não faz. Não dá, não é isso, não faz. O que eu quero, pode parecer a maior bobagem do mundo, mas entenda pelo Espírito Santo de Deus. Tem coisa que você precisa analisar na sua vida, que é aquilo que está sendo um devorador, está te arrebentando, está fazendo mal para você, você não percebe. Porque às vezes você é cabeça dura, você pôs uma coisa na cabeça, você não muda. Talvez tem gente que assim, não abre mão, eu sou assim, não vou. Para com isso. Tem hora que a gente tem que parar, colocar o joelhinho no chão e falar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, me mostra. Senhor, porque eu não estou dizendo que tudo na vida é porque você fez errado. Não, José não tinha feito nada de errado e sofreu, mas Deus honrou. Mas tem coisas que a gente sabe, que a pessoa está ali, ela insiste, ela vai, não quer mudar, não quer fazer. E aí, as coisas não acontecem. Está assim de gente assim com porta fechada, ó. Está uma porção de gente assim, ó. Tem gente sofrendo no casamento. Tem gente sofrendo na vida financeira. Tem gente com problema de saúde. Tem gente com problema emocional. Tudo por conta de não obedecer. Tudo por conta de não obedecer. O inimigo vai pôr cilada para você cair. O inimigo vai colocar cilada para você não obedecer. Porque tem uma coisa que o inimigo sabe. Que Deus honra o obediente. Tem uma coisa que o inimigo sabe. Não há quem possa resistir o poder de Deus na vida de um obediente, de quem obedece. A Bíblia diz assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, você obedeceu. Sobre o muito, te colocarei. Então hoje, eu queria orar com você agora, e que você pensasse um pouquinho, Senhor, onde eu não tenho obedecido? Senhor, em que momento a minha vontade, a minha carne, em que momento o meu prazer, em que momento eu me deixei levar por algo que assim, tem sido mais importante do que te obedecer? Fala com Deus nessa hora. Pai, eu sei que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sei também que muitas vezes, Senhor, nós fugimos de obedecer. Nós vivemos num país, Senhor, que infelizmente foi inculcado em nós muitas coisas. E nós aprendemos nesse país a ver tantas pessoas que não obedecem, se dão bem. Nós vemos tantas coisas acontecendo e parece que de alguma forma isso domina o nosso coração. Mas Pai, o nosso coração tem que ser dominado pela Tua palavra. O nosso coração tem que ser um coração obediente. O nosso coração tem que ser um coração sincero, íntegro, honesto. Senhor, eu comecei o culto hoje falando, sonda os nossos corações. Senhor, nos sonda nesta hora e vê se há em nós algum caminho mau. Senhor, se há alguma coisa nos nossos corações que tem gerado em nós este espírito de rebeldia, de desobediência, Senhor, te pedimos hoje, muda isso, nos ajuda a sermos servos bons e fiéis. Pai, se alguém que passou pelo convívio familiar, talvez traz do berço esta questão de rebeldia, de desobediência, talvez alguém que aprendeu a ser assim,
nos negócios, na vida profissional. Talvez alguém que aprendeu esse conceito e não sabe como se libertar disso. Eu te peço hoje, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Deus. Muda-nos, Deus. Nos ajuda nesse processo de mudança. Pois nós queremos obedecer a Tua palavra. Queremos que a nossa vida, Senhor Jesus, seja um testemunho vivo do Teu poder. Pai, nos ajuda, Deus. Aonde, Pai, se alguém hoje identifica no seu coração, na sua vida, nas suas atitudes, qualquer resquício de infidelidade, Senhor, se alguém identifica na vida qualquer resquício de desobediência, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que isso seja totalmente removido. Totalmente removido. Se alguém que me assiste agora, se alguém que está aqui, se encontra hoje numa situação de desobediência, se alguém se encontra numa situação, Pai, que não tem sido fiel aos seus princípios, Deus, que isso mude hoje. Senhor, se tem alguém que vem enfrentando uma crise na vida financeira, e insiste em não ser um fiel dizimista, muda isso. Se alguém vem sofrendo porque se envolve com pessoas que não deve, se envolve, Deus, Senhor, muda isso hoje. Muda isso hoje, Pai. Para que as janelas do céu se abram, para que a Tua glória brilhe na vida dessa pessoa. Oh Deus, assim eu oro, pedindo, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada filho, sobre cada filha, aqui e pela internet hoje, que estão ouvindo esta palavra, para que eles possam guardar a palavra no coração, para não pecar contra Ti, que eles possam guardar a palavra para se protegerem, para protegerem os seus filhos, para protegerem os seus negócios, para protegerem a sua família. Sairemos hoje daqui, Deus, com o nosso coração disposto a obedecer. Que assim seja, porque assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E você que crê e recebe que a partir de hoje a sua vida será uma vida de obediência, diga amém, amém e amém. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Olha, amado, sai daqui hoje com esse sentimento no seu coração. Nós vamos orar pelo filho da Daiane, que está com nódulo, pedido da Kátia e do Davi. Amados, vamos interceder pela vida do filho da Daiane. Sabe o nomezinho do filho da Daiane? Não? Então nós vamos, o Senhor sabe. Pai, nós enviamos uma palavra agora de cura para o filho da Daiane. Esse pedido chega até nós, porque nós aqui, Deus, temos sido um lugar aonde o Senhor ouve e age por intermédio da nossa oração. E nós nos unimos como igreja e enviamos uma palavra, conforme está escrito na Tua palavra. Enviou-lhes uma palavra e o sarou daquilo que lhe era mortal. Sara, Deus, põe a Tua mão e opera um grande milagre nesta vida. Um grande milagre em nome de Jesus. E ainda, com as mãos erguidas aos céus, nós declaramos que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia e amor nos conduzirá a uma semana vitoriosa, um restante de semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor.